Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos fazer uma explicação do livro de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, te pedimos, ó Pai, perdão por todos os nossos pecados. E queremos, Senhor, te agradecer por mais este dia, por podermos estar aqui, Senhor, e ler o teu livro sagrado, Pai, falar do teu santo nome. Peço a ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós, nos dando entendimento e sabedoria, Pai, para entender a tua palavra. Fique conosco, Pai, precisamos do Senhor o tempo inteiro. Eu peço, Senhor, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nessa explicação aqui, o que nós vemos é o seguinte, que um sábio, né, um sábio perito na lei. Então, ele se achava conhecedor da palavra. E a lei, né, para quem não sabe, Deus deu para Moisés, para que ele passasse para o povo, né? Tudo o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Então, essa lei está escrita nos 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco. Então, gente, esse homem, ele era um perito da lei e queria pôr o Senhor Jesus à prova. E perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus perguntou o que estava escrito na lei e como ele lia. E ele respondeu que era para amar o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E o Senhor Jesus disse para ele que ele estava correto, que ele falou corretamente, que era para ele fazer isso, que ele viveria. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ao Senhor Jesus: e quem é o meu próximo? E o Senhor respondeu que um homem tinha descido de Jerusalém para Jericó, quando os assaltantes o espancaram, tiraram suas roupas e foram embora, deixando o homem quase morto. Aí desceu um sacerdote, quando viu o homem ferido, passou para o outro lado e não ajudou o pobre. E também um levita fez a mesma coisa. Foi embora e não prestou socorro. Isso porque o sacerdote e o levita, eles eram judeus e faziam parte do templo de Deus, né? Gente, os judeus não se davam com os samaritanos. Por isso que o Senhor está contando essa parábola. E foi exatamente um samaritano que parou e cuidou dos machucados do homem e o levou para uma hospedaria. E ainda deu dinheiro, que são 2 denários, para que o hospedeiro cuidasse daquele ferido. E disse que quando ele voltasse, pagaria tudo o que o hospedeiro havia gasto a mais, todas as despesas que ele teria com o enfermo. Aí o Senhor falou tudo isso, né? E perguntou para o perito da lei qual dos 3 ele achava que tinha sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Já que ele era o sábio, né? Então o Senhor perguntou para ele.
Ele achou que ele fazia ele obedecia todas as normas, né, da lei e fazia tudo o que estava escrito. Então o Senhor perguntou para o perito da lei, qual dos três ele achava que tinha sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Que fez uma pergunta para ele, né? Quem foi o próximo? Foi o sacerdote, que era sacerdote, que fazia todo o preparo no templo, ou o levita, que os levitas cantavam, fazia toda a parte também de cuidar do templo. Então o Senhor perguntou qual dos três é que foi que teve misericórdia para com o homem, né? E o perito respondeu que foi aquele que teve misericórdia. E realmente foi, né? Foi o samaritano. E o Senhor disse, vá e faça o mesmo. O sacerdote e o levita, eles se achavam corretos porque serviam no templo. E eles eram judeus. E os judeus e os samaritanos não se davam. As origens do conflito aconteceu quando o rei Salomão morreu e por volta de 930 a.C., quando o reino foi dividido. Então, as 10 tribos ficou com o reino do norte, que manteve o nome de Israel. E com a capital ficou em Samaria. E Judá ficou com uma tribo, que é Benjamim, e ficou com o reino do sul, com sua capital em Jerusalém. Foi assim que o reino dividido, começou o desentendimento, né? E o que o Senhor Jesus, ele nos mostra que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Que nós tenhamos uns aos outros, que sejamos misericordiosos, que nós possamos ajudar quem precisa, socorrer quem precisa, não passar direto, né? Simplesmente os fariseus, eles faziam sacrifícios, mas não tinham misericórdia. Por isso o Senhor falou da parábola do bom samaritano, que apesar de os judeus não se dar com eles, foi um samaritano que ajudou e salvou um judeu. Então, gente, olha como essa parábola que o Senhor falou, ela se parece, assim, olhando bem, ela lembra muito o que aconteceu com ele, né? Com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é judeu. E ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Mas, primeiro, ele veio para os seus, né? Ele veio para pregar o evangelho, para pregar a palavra para os seus, para os judeus, né? Para o seu povo. Então, na época, muitos não aceitaram, não acreditaram que ele era o Messias prometido. Nem os seus próprios irmãos acreditaram nele, né? Só acreditaram depois que ele ressuscitou. Então, aquele homem, ele foi espancado e deixado lá para morrer. Então, passou o sacerdote, passou o levita e nenhum dos dois ajudou ele, né? Ele foi ignorado, abandonado pelo seu próprio povo. E o Senhor Jesus também foi ignorado e abandonado e entregue aos romanos para ser morto, também pelo seu próprio povo. Então, foi aí que nós, os gentios, né,
conhecemos o Senhor e o aceitamos e acreditamos nele, porque muitos judeus não quiseram ele. Muitos aceitaram, claro, né? Mas muitos não, né? E até hoje é assim, né? Tem muitos que não aceitam, acham que ele não é o Messias e ainda esperam um Messias vir. Só que o Messias que vai vir, para eles é o anticristo. Eles vão achar que é o Messias e não é, né? Então, o Senhor Jesus, ele veio para curar as nossas enfermidades, nos salvar da morte eterna. O samaritano, ele ajudou aquele homem, tratou das suas feridas, socorreu, levou até uma hospedaria e pediu, né, para o dono daquela hospedaria que continuasse a cuidar dele, né? Deixou 2 denários, 2 dinheiros, que equivalem ao pagamento de 2 dias de trabalho. O Senhor Jesus, ele sofreu muito na cruz. Isso porque o seu próprio povo mandou ele para a morte, né? Mas ele foi curado por Deus e ressuscitou. Ele venceu a morte, porque jamais ele ia ficar morto, né? E ele deixou a sua igreja como se fosse a hospedaria, né? Onde o samaritano deixou aquele homem machucado, ferido. Então ele deixou a sua igreja como se fosse a hospedaria para levar os mandamentos dele, né? Do Senhor, para os doentes do corpo, da alma, as pessoas que precisam do Senhor. E assim como ele deixou 2 denários, que era para ajudar aquele homem cuidar do senhor que estava todo machucado, né? Que esses 2 denários significava 2 dias de trabalho. Então, olhando bem para esse versículo aqui, o que a gente possa imaginar? Eu imagino que o Senhor quis dizer que voltaria em 2000 anos. Ele não falou que deixaria 2 denários e quando ele voltasse, ele ia pagar o resto, se o homem tivesse gasto, né? Então, pode ser que o Senhor estava dizendo aqui que voltaria em 2000 anos, né? E pediu para sua igreja cuidar do povo, né? Levando a palavra da salvação para todos, até que ele volte. Então, se ele deu 2000 anos, está muito próximo, né? A gente não sabe, né? Pode marcar nem dia, nem hora, nem nada, mas a gente sabe que está muito próximo do Senhor voltar, né? O Senhor Jesus, ele nos salvou, nos curou, porque nós estávamos condenados a morrer mesmo. Estávamos sangrando por dentro por causa do pecado. Mas assim como aquele samaritano cuidou e salvou aquele homem que tinha sido vítima dos assaltantes, o Senhor veio na terra, deixou sua glória no céu para vir pagar as nossas dívidas. Ele tomou todas as nossas dívidas que nós devíamos por nossos pecados, para o pecado de Adão e Eva, e o pecado que entrou no mundo. O Senhor veio para pagar, para que nós não morrêssemos eternamente, para que nós não fôssemos parar no lago de fogo e enxofre para sempre, seria eternamente, né? Então, o Satanás, ele é o próprio assaltante. É ele que tenta roubar, né? Ele tenta roubar tudo. Tenta roubar as nossas vidas, nossos pensamentos. E nós temos que prestar muita atenção, vigiar bastante, né? Mas com a vinda do Senhor, com a primeira vinda do Senhor, aí então nós passamos a ter um Salvador, que nós não tínhamos. Cada pecado que era feito
tinha que sacrificar um animal para que o pecado fosse perdoado. Era muito difícil, muito complicado, né? Mas depois que o Senhor Jesus veio, ele foi o sacrifício perfeito. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. É tanto que o templo não existe mais aonde que fazia os sacrifícios. Por quê? Porque ele é o templo, né? Ele é o Senhor. O Senhor. Ele é o nosso Deus. Então agora nós temos um Salvador, né? Um resgatador. E foi isso que ele fez conosco, né? Então, com a sua vida preciosa, ele pagou as nossas dívidas. Então, gente, é você que decide, né? Se você aceitá-lo como único Senhor e Salvador e obedecer os seus ensinamentos, temos a vida eterna. Você passa a ter a vida eterna. Porque o corpo morre, mas o espírito vive. E nos fins dos tempos, quando o Senhor voltar, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar, ter um corpo glorificado e vão ser arrebatados aos céus. Então, um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus. Depois, todos que estiverem vivos na época, né, que o Senhor for vir, também terão um corpo glorificado e todos juntos encontraremos com o Senhor nas nuvens e vamos passar 7 anos com as bodas do Cordeiro. Vamos ficar com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. E depois do que passar os 7 anos, né? Porque nós vamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra vai estar os 7 anos da grande tribulação. Né? E aí, depois que passar os 7 anos, né, os que restaram na terra, então o Senhor vai voltar, junto com os seus santos, junto com todos que ele levou arrebatado, ele vai descer e vai ter a Nova Jerusalém. Então, ele vai descer em Jerusalém. Então, vem o Senhor Jesus, a sua noiva, que é a igreja. Então, descerão em Jerusalém e vai reinar durante 1000 anos. Só depois dos 1000 anos é que vai vir o fim do mundo mesmo, o fim de toda essa terra, que vai ser queimada com fogo, com enxofre, e o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar pelo menos um pouquinho, que é um pouquinho só que eu sei, né? Um pouquinho que eu tô aprendendo. Aí eu aprendo, falo com vocês e assim nós vamos aprendendo um com o outro, né? Com a ajuda do Senhor Jesus. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.